Como você começa seus vídeos? Falou, eu sou o Rodrigo Maia, você tá assistindo o canal Rock Maia. Pronto, é isso. Oi, meu nome é Rodrigo Maia, você tá assistindo o canal Rock Maia. E hoje a gente vai falar sobre o caso Weinstein. Pra esse vídeo eu chamei uma das que é minha madrinha no YouTube. Plim! Tá louca? Eu não falei fada madrinha, eu falei só madrinha. Madrinha é aquela senhorinha, sabe? Ah, tá, obrigada, que te dá presente no aniversário do Natal, é isso que você quer, né? Eu chamei ela porque achei que tinha tudo a ver com o que tá acontecendo nesse caso Weinstein. Pra quem não sabe, essa semana, o produtor Harvey Weinstein, que é uma das pessoas mais poderosas de Hollywood, foi acusado numa matéria jornalística de ter assediado várias mulheres, inclusive atrizes gigantes. E isso bagunçou toda a estrutura de Hollywood, mexeu com todos os atores, todo mundo se sentiu obrigado a se pronunciar sobre esse caso. Ai, deixa eu contar um negócio nesse meio. Esse tipo de bagunça normalmente acontece depois de uma denúncia de assédio, porque as outras mulheres que foram assediadas por esse mesmo assediador, não só no caso desse produtor, mas como muitos outros, a gente também teve o caso lá do José Maier aqui no Brasil, enfim. Quando uma mulher denuncia um assédio, as outras que passaram por assédio também se sentem mais à vontade de fazer essa denúncia. Então, provavelmente, começaram a pipocar outras denúncias e outros casos. Um monte. E aí gera essa super confusão, né? Gente, eu não sei nem o nome de atriz que fez, sei lá, as Patricinhas de... Mentira, eu sei. E eu chamei a Maíra aqui porque eu acho que esse caso precisa de uma perspectiva feminina, porque por mais que homens também possam passar por assédio sexual, é muito mais recorrente com mulher, é um medo que a mulher naturalmente tem. Eu vejo muitas mulheres se pronunciando falando que isso é uma coisa que elas aprendem a ter que lidar desde criança, que as mães às vezes precisam ensinar como ela tem que se comportar num caso de assédio. Então acho que isso traz uma outra perspectiva. E entra também no lance de que, tipo assim, o assédio para as mulheres é muito mais numeroso, é muito mais normatizado, então as pessoas muitas vezes elas julgam que aquilo não é errado. Não é errado você chamar uma mulher na rua de gostosa, a pessoa tá te elogiando. Quando na verdade é errado, sim. Quando na verdade aquilo é um assédio. Então, tipo assim, é uma perspectiva que talvez ele não tivesse quando ele começasse a abordar o caso. Aí ele me chamou e eu falei, beleza, vamos. Aí outra coisa, né, tem vídeo também com o Rô lá no meu canal, então se você quiser assistir, falamos sobre pessoas que fizeram closes erradíssimos na indústria do cinema e da música, e se a gente consome ou não as coisas que essas pessoas fazem. O que é uma coisa muito complicada no Harvey Weinstein, porque ele produz quase tudo que tem. Ele é um produtor muito grande, que é o que ajudou a ser abafado por tantos anos, porque os primeiros casos dele começam a aparecer desde os anos 90, começo, assim. E ele fez coisas, tipo assim, muito grandiosas também, Sim, né? Os filmes dele arrecadaram mais de 300 indicações ao Oscar. Ele trabalhou com pessoas desde a Meryl Streep, Matt Damon, Ben Affleck. Ele fez reality show Project Runway com a Heidi Klum. Se você ainda não sabe sobre ele, o que aconteceu? Investigaram por muito tempo, em vários países diferentes, acusações de que esse produtor ele tinha assediado várias atrizes. E uma das atrizes a se pronunciar é Ashley Judd, que ela fez vários filmes, principalmente nos anos 2000, ela tinha muito sucesso. E ela falou que um dia ela foi chamada para uma reunião com Harvey Weinstein num hotel. E o que a gente descobre depois é que isso é o que aconteceu com todas elas. Ele tinha um modus operandi, bem coisa de criminoso mesmo. Né? Porque na verdade o assediador é um criminoso também. Exatamente. Né? A atriz normalmente é chamada pro hotel dele. Ele fala que, normalmente pra tomar um café ou uma refeição, e ele fala, eu prefiro ter uma privacidade, prefiro que você subisse no meu quarto e a gente fizesse essa refeição aqui. Daí a mulher sobe e ele atende a porta só de roupão. O que se alguém te chama pra uma reunião de trabalho e te atende só de roupão? Você já ia achar que tem uma coisa estranha. Bem estranha. E eu aposto que nesse momento, assim, muitas pessoas vêm falar assim, mas será que a mulher não achou nada estranho ser uma reunião num hotel, não sei o quê? Com certeza ela achou. Sim, e a maioria delas achava estranho, mas sentia que tinha que... como são atrizes que, é uma pessoa que tá querendo ingressar no campo de trabalho, assim como todos nós que temos trabalhos que não são de atores, por exemplo. Um chefão, uma das pessoas mais importantes da sua área de trabalho te chama pra conversar. Você vai pro quarto de hotel da pessoa, ela tá de roupão. Você mesmo assim tenta
agir com um jeitinho e levar a situação da melhor maneira pra você não ser cortado. E não ser queimado, ou de repente a pessoa ela é esquisita e ela é daquela maneira, e aí você não às quer vezes você julgar. tá vendo maldade numa coisa que na verdade ele só é confortável. Você que tá vendo a maldade na situação. E aí é o erro daí do rolê. Daí no caso da Ashley Judd, ele pediu pra ela ajudar ele a escolher a roupa que ele fosse usar e perguntou se ela não queria assistir ele tomando banho. Opa! Daí ela ficou muito desconfortável, ela disse que não, tentou sair da situação da melhor maneira possível e saiu do quarto. Junto com isso, surgiram várias outras acusações de atrizes que passaram exatamente pela mesma situação. Normalmente variava entre ele pedir pra pessoa assistir ele tomando banho ou fazer uma massagem nele porque ele tava com dor no pescoço. E junto com isso acharam algumas acusações que foram já seladas pela justiça. Porque a mulher provavelmente ameaçava acusar, ele chamava toda a equipe legal dele, que por ser um milionário de Hollywood, isso envolvia às vezes ter umas 20 pessoas trabalhando apenas pra defender ele dessa coisa. Intimidavam completamente essa mulher a falar que, meu, você não vai mais ter carreira se você me acusar. Você não vai conseguir mais um trabalho nessa cidade. Eu vou queimar você tanto que nunca mais você vai ver um teste acontecer. Ou você pode ficar quietinha, aceitar esse dinheiro e fingir que nada disso aconteceu. Normalmente essas mulheres, de novo, têm 19, 20, 21 anos de idade. Ainda mais nos anos 90, 2000, que não era tão falado, às vezes você ficasse com tanto medo que você falava, meu, ninguém vai acreditar em mim. Vão falar que eu que tô tentando conseguir publicidade através disso. É melhor eu ficar quieta, lidar com esse trauma. Isso que você falou é muito interessante, porque é justamente isso que acaba acontecendo. Vou dar um exemplo, tipo, há uma menina que está sendo assediada por uma pessoa famosa. Essa menina, quando ela vai à tona e fala assim, olha, fui assediada por um cara famoso, mais velho, não sei o quê. Cara, é assim, absurdo como as pessoas desvalorizam o que aconteceu com ela, como as pessoas tentam deslegitimar o que ela tá falando, porque o argumento que as pessoas têm é que ela está tentando ficar famosa às custas daquilo. Foi o que aconteceu com a menina do Biel. Sim. A jornalista estagiária foi assediada pelo Biel, ela foi, falou que foi assediada e a galera toda falando que ela estava querendo fama. E a menina nem apareceu. Mesmo que a menina não caísse na manipulação dele, mesmo que a menina fosse daquele jeito que a maioria das pessoas pensam, ah, se fizeram uma coisa errada com ela, ela tinha que denunciar mesmo. Mesmo que ela denunciasse mesmo, ela ia estragar a vida dela. Então a vida dela já estava sendo destruída em dois momentos. Primeiro, durante o assédio, e segundo, durante se calar no assédio. E caso ela não se calasse, a vida dela ia ser destruída, porque ele não ia deixar essa menina arranjar trabalho. Todas as atrizes que foram lá e o denunciaram mesmo assim, tiveram suas carreiras drasticamente afetadas. Primeiro, isso tudo aconteceu, e ele se defendeu falando que ele era de outra época, e ele estava tentando mudar sobre a maneira que ele tratava mulheres, ele estava aprendendo sobre isso, e inclusive tinha até aberto uma bolsa de estudos numa universidade para mulheres diretoras. E isso é uma coisa muito importante, porque a gente acha que um abusador deve ser um cara horrível. E não, ele às vezes se esconde por trás dessa figura de ser muito correto, muito justo. Ou ele justamente faz uma coisa errada e pra cobrir a coisa errada que ele faz, ele vai lá e de repente faz ali esse negócio pra diretoras mulheres. Estudos. Falando sobre essa sensação de abuso e de assédio, o que mais caracteriza o assédio, especialmente quando você fala sobre trabalho, é a situação de poder. Porque ali, quando tem uma pessoa muito poderosa dando em cima de você, você fica sem a ação porque você se sente intimidado pelo poder que aquela pessoa tem. Entendeu? Então isso é muito comum em assédios em trabalho, em assédio em, sei lá, de repente, faculdade, colégio, em que o assediador, ele tem uma posição com muito mais poder do que a pessoa que tá do que com a vítima. A gente tem muitos casos de assédio que são calados e são assédios em que a vítima não conhece o assediador. Então, tipo, por exemplo, num ônibus, um cara que encosta uma menina. Com certeza vão falar assim, você tem certeza? E o cara, às vezes você entendeu errado. Às vezes você entendeu errado, o cara tava apertado mesmo. E quando você olha pra reclamar pro cara, o cara fala, não tô fazendo nada. Com uma cara de, tipo, meu, você tá louca, imagina. Ou então vira e fala, meu, você é mó feia, você é mó gorda, eu não vou querer te assediar. Então, tipo assim, ser calada na hora de denunciar um assédio já é comum quando você não tem nenhuma conexão e nenhum tipo de ligação com o assediador.
Agora, você imagina quando essa pessoa ela tem poder de interferir na sua carreira profissional pra todo sempre. Entre as mulheres que também falaram que isso aconteceu com elas foi a Gwyneth Paltrow e a Angelina Jolie, que passaram por essa situação de assédio. E isso é muito engraçado porque a Angelina Jolie, além de ser uma atriz que desde o começo teve muita fama, ela é filha de um ator muito famoso ganhador do Oscar chamado Jon Voight. E a Gwyneth Paltrow é filha do diretor Bruce Paltrow e da atriz que é muito renomada chamada Blythe Danner, que é uma atriz do teatro. Ou seja, ele não se intimidava, mesmo com elas sendo filhas de pessoas poderosas. Sim. Porque as outras atrizes, tipo, ela não é ninguém, ela vai ter que voltar pra cidade dela. Mas ele não se intimidava em assediar mulheres que, tipo, que tinham um backup. Tanto que a Gwyneth Paltrow disse que fugiu da situação, reclamou na época que ela namorava o Brad Pitt, e o Brad Pitt ligou pro Harvey Weinstein pra reclamar com ele. Daí o Harvey Weinstein ficou puto e ligou pra ela falando que não é pra ela ficar contando isso pra ninguém. E ela ficou com medo porque ela ia estrelar um filme dele e ficou do Harvey Weinstein e ficou com medo de perder o emprego. Mano. Mas tudo ficou abafado. Isso é uma das provas mais vivas de que a gente não tem que relativizar a vítima, né? Você tem que ouvir o que ela tem pra falar e não falar, ai, mas aquele cara é maravilhoso, ele nunca faria aquilo. Meu, você não sabe se ele nunca faria aquilo. E você também não pode achar que uma menina tem mais chances ou menos chances de passar por isso. Porque você fala, ah, ele não ia mexer com a filha de tal pessoa. Não, ele tava cagando pra aquilo e tava mexendo sim. E teve um caso que foi um que ficou muito na minha cabeça, que é uma atriz francesa. Vem comigo pro hotel dela, falou, não, eu tenho compromisso. Daí ele falou, não, vem com o hotel. Ela não queria desagradar, ele falou, tá bom, vamos lá no seu hotel. Chegando lá, foi a mesma história. Ela entrou, ele foi pro banheiro e começou a tomar banho. Ela falou, meu, isso não tá acontecendo. Daí ele saiu com uma ereção e ela ficou muito desconfortável. E isso que me fez pensar muito sobre a questão da cultura do estupro, porque ele vendo que ela tava desconfortável, ele ficou mais excitado. Então, tipo, é bem aquilo, não é sobre sexo. Ele não estuprou todas elas fisicamente, mas ele sentiu prazer na humilhação, em mostrar o poder dele em cima dessa menina, ver que ela tava se sentindo obrigada a ser educada com ele, sentir uma presa no meio dele, isso dava prazer pra ele. Isso é muito comum, porque falam, ah, é castração química. Não. Não vai fazer diferença, porque a questão é o poder que a pessoa tá sentindo. Porque se um cara não vai poder ficar de pipi duro, ele vai tentar atacar essa menina com outras coisas. Sim, sei lá, espancando, colocando coisa dentro dela, sei lá, que cacete que esse cara vai tentar fazer. Mas, assim, o prazer dele não está na cabeça, não tem como, tipo, castrar. Não é porque o pipi não levanta mais que ele não vai pensar no rolê. E ela falou, meu, eu consegui responder ele porque eu já era uma atriz estabelecida na França e eu já tinha 30 anos. Mas e se eu fosse uma menina de 20 anos? Eu não tinha mais estrutura. Teste do sofá, que a galera gosta de falar, não é uma coisa da hora. Não é uma coisa que é tipo assim, nossa, vou fazer aqui um teste de sofá. Não, é um bagulho bem errado, é um crime, inclusive, que se chama estupro e assédio sexual e moral, tá, gente? Tem umas pessoas que estão defendendo ele. Ficou muito feio pra estilista Donna Karan, que falou que talvez a roupa que as atrizes estivessem usando tivesse incentivado esse comportamento e que o Harvey Weinstein é uma pessoa maravilhosa. E eu queria deixar bem claro, assim, que tipo assim, as roupas da Donna Karan são roupas bem assim, decotadas, mini saia, fendas e tal. Então, tipo assim, talvez se uma das atrizes estivessem vestidas com a roupa da Donna Karan, talvez ela olharia e falava, sua roupa está convidando esse produtor de Hollywood de te abusar. A pessoa pode estar pelada, né? A mulher pode estar pelada na frente do cara, se o cara encostar a mão nela e ela falar, não, eu não quero. A partir daquele momento e o cara insistir, fazer etc e tal, já vai ser um estupro, né? As pessoas têm dessa mania de botar culpa na roupa, não sei porquê. E um dos casos que eu achei mais interessante de uma pessoa que se manifestou é a atriz Tippi Hedren. A Tippi Hedren, ela, talvez eu esteja pronunciando errado, porque infelizmente a carreira dela não foi tão grandiosa. Ela hoje em dia é muito lembrada pelos clássicos do Hitchcock, mas a carreira dela sumiu exatamente por causa disso. E ela era uma atriz que estava fazendo vários filmes de sucesso com Hitchcock, como Pássaros, Marnie. Só que ela era constantemente assediada sexualmente pelo Hitchcock, que era obcecado com ela e queria ter um relacionamento com ela e pressionava cada vez mais. E um dia ela se posicionou e falou, meu, eu não aguento mais isso, chega. E ele falou, eu vou arruinar a sua carreira. E foi isso que aconteceu. Ela se posicionou falando que assédio sexual não é uma novidade, que mesmo antes do Hitchcock, ela como modelo tinha passado por isso. E chegou a hora onde ela não aguentou mais e a carreira dela lidou com isso. E ela fica feliz que mesmo que tenha demorado 50 anos,
finalmente estão falando sobre isso. Isso é verdade, antes tarde do que nunca, gente. Por... Uma mulher na minha família foi assediada no trabalho, se recusou, né, falou que não ia fazer o rolê lá, foi mandada embora, entrou na justiça e perdeu. A pessoa manipulou as pessoas que estavam fazendo os testemunhos e tal, enfim. Ele intimidou todo mundo em volta a fazer essa mulher ser a louca, mentirosa, que quer dinheiro dele. Exatamente. E assim como aconteceu com ela, tem atrizes que falam, e atrizes grandes, como a Rosanna Arquette, que fez vários filmes de sucesso, a Mira Sorvino, falaram que tem certeza que ter ido contra o Harvey Weinstein prejudicou a carreira delas. E não são atrizes pequenas, a Rosanna Arquette já tinha feito vários filmes de sucesso dos anos 80, depois que ele tentou levar ela pro hotel, ela falou não, falou que não ia fazer esse tipo de coisa, saiu, e ela disse que tipo, perdeu o papel na hora, e depois foi muito difícil de conseguir outros papéis, porque ele falava com outras pessoas pra não contratá-la. E a Mira Sorvino pra mim foi muito engraçada, porque ela tava num filme que tava sendo distribuído por ele, e ela ganhou um Oscar e mesmo assim a carreira dela se prejudicou depois. O bom é que tantas atrizes se posicionaram em defesa e admitiram seus casos. Sim. Mas é muito triste pensar que a gente ainda precisa de nomes de reputação confiável, porque primeiro a mulher vai ser a que tá querendo atenção. Muito cinéfilo tem o sonho de um dia trabalhar nisso, assim como as funcionárias do Harvey Weinstein que passaram por assédio. Sim. Eram pessoas como vocês, que gostam de ver assuntos sobre filmes, sonham em trabalhar com isso. Exatamente. E às vezes a gente tem que estar preparado para um mundo muito mais real do que a gente acha. E também quase não tem conteúdo em português sobre esse caso. Verdade. Provavelmente porque a maioria das coisas também acontecem aqui nos grandes meios de comunicação. A gente não pode achar que é só lá em Hollywood, o assédio e tudo mais, como a gente pode ver. Tá em todo lugar, então talvez seja uma coisa vantajosa eles não verem que poderosos podem ser derrubados pelo poder da fala. Bom, não esqueçam de ir no canal da Maíra e ver o nosso vídeo juntos. Sim. E se vocês gostam de algum filme do Harvey Weinstein e estão muito decepcionados com esse caso, escreve aqui embaixo que filme você vai ter que não assistir mais, talvez. Ou assistir com peso no coração, né? Mas deixa aqui nos comentários qual a sua opinião sobre esse caso. E se você já sabe, e se você também sabe de algum outro caso que abalou aí, ou um caso similar, enfim. Deixa aqui nos comentários pra gente ler também e descobrir. E não esquece de se inscrever aqui no canal e deixar a sua curtida. Por favor, se gosta de mim, tem que gostar do Rô também. Exatamente. Até o próximo. Tchau! Tchau.